Agora vamos falar do incidente do Gasly, que quase deu ruim para ele, um erro grosseiro da direção de provas. Vamos lembrar que Jules Bianchi, 8 anos atrás, morreu numa situação muito parecida, com muita chuva, batendo num caminhão de resgate. Então vamos entender o que aconteceu nessa condição. Vamos começar bem do comecinho. Sábado, ele teve problema no freio, ia largar lá atrás. Como ia largar lá de trás, resolveu fazer vários acertos no carro, trocar alguns componentes e largou de box. Então essa aqui é a primeira largada. Ele sai do box quando todo mundo acaba de dar a primeira largada, pneu intermediário, lembrando que eles podiam optar, mas era um pneu errado para o momento, que tinha muita água e realmente enxergava-se muito pouco. Mas você vê como os carros da frente estavam lento, que logo na primeira curva ele já estava atrás do pelotão, porque ele ainda enxergava e de repente não enxerga mais nada. Aqui ele já leva uma placa da batida do Sainz. Eu olhei bem na onboard em tempo real e não dá para ver absolutamente. Ele não vê pegando a placa, ele simplesmente atropela alguma coisa que não dá para nem tentar desviar porque ela não aparecia em lugar nenhum e a hora que ele vê, ele está com isso enganchado no carro. Um dos problemas desse lance que a gente está, que estão reclamando demais do spray atrás que os pilotos não enxergam, essa é uma diferença, eu achei bacana essa foto aqui. Esse é um carro de 2021, você vê que o spray de água vem um pouco mais para cá. Os desse ano vão completamente para cima. Isso porque a FIA, de propósito, com esse novo regulamento, fez uma forma para tirar o ar de baixo, para jogar para cima, para quem vem mais atrás ter um ar mais firme, né, e você escorregar menos no vácuo do carro de trás. Então, para o seco, legal, funcionou. Para a chuva, acaba atrapalhando um pouco mais. Mas vamos voltar para a corrida. Ele vem para a box, né, para tirar essa placa e aproveitar para pôr o pneu azul, que é para a pista molhada, para aquela condição que seria o ideal. Troca o pneu, volta para a pista, bandeira verde. Nesse momento ele está saindo dos box. Entra o safety car, quando ele está entrando no box, dão um safety car, então falaram, quando ele está saindo no rádio dele, ele fala o seguinte: esquenta bem o pneu, né, dá uma acelerada, estamos em safety car e alcança o grupo da frente. E foi o que ele vinha fazendo. Nesse momento, está passando, logo onde o Sainz bateu. Aqui ainda era safety car, esse momento é que está passando de amarelo para vermelho. Aqui está o caminhão que ele reclamou muito do rádio. Ele passou muito perto, esse caminhão vinha meio que na contramão, né, o carro do Sainz parado ali. Alguém liberou. Quem que libera isso é o diretor de prova. Ele é o único que pode liberar uma ação dessa. Ou ele liberou de uma forma errada, ou esse caminhão entrou sem avisar a direção de provas. Quer dizer, o erro aconteceu nesse momento. E por que aconteceu, né? Por que teve essa falha da direção de provas? Você vê o caminhão logo aqui parado. Provavelmente, o diretor de prova, o Gasly, sempre estava para trás, né? Ele largou do box, depois parou. Então, eles provavelmente estavam olhando isso aqui, só que assim, isso aqui, o carro madrinha tem no carro deles, essas bolinhas, que é o GPS, onde ficam os pilotos em tempo real, e obviamente a direção de prova. Provavelmente passou todo mundo aqui, o caminhão falou, passou todo mundo, vamos para a pista. E esqueceram do Gasly que tinham. Não vão falar nunca a real que aconteceu, eu estou imaginando que seja isso aí. O fato é que teve um erro grande, lembrando que depois o Gasly foi penalizado por excesso de velocidade. Você imagina a confusão. Todo mundo criticando demais a FIA por ter passado essa condição aí de perigo enorme e depois ainda ele é penalizado. Só que foram duas coisas completamente separadas. O Gasly, nesse momento aqui, ele já está recuperando o grupo, só que ele vinha no rádio xingando todo mundo, né? A organização nem prestando atenção direito na velocidade que ele estava. Então o que rolou? Na curva 6 e 7 até a 8 e 9, esse foi o local do acidente. Então essa aqui é uma volta anterior à primeira do Verstappen, na mesma condição, e o Gasly saindo do box. Aqui para trás o pessoal está um pouco mais lento, só que lembrando, aqui eles já estão em safety car junto com o grupo. Ele vinha saído do box numa velocidade acima, mas até aí sem grandes problemas. Nesse gráfico aqui a gente vai mostrar nas curvas 6 e 7, que é antes do acidente, ele saindo do box lá atrás, ele começa a acelerar, está em bandeira amarela, a equipe pede para ele acelerar, então essa é a volta do Verstappen anterior, quando ainda estava acelerando, e depois os demais. Então ele, até aqui tudo normal, né? Ele estava acelerando para chegar no grupo, para esquentar os pneus. Quando chega no local do acidente, você vê
que ele ainda está com uma velocidade bem mais alta, só que foi aquele momento que passou da amarela para a vermelha. Quer dizer, até aqui de novo, sem grandes problemas. Ele podia estar um pouco mais devagar, mas é o que ele falou, né? Vamos lembrar aqui a batida do Carlos Sainz, que bateu porque ele aquaplanou e foi direto para o muro. Ele estava passando no mesmo lugar, uma velocidade mais baixa, com o caminhão do lado, mas poderia ter aquaplanado também. Então, a situação bem perigosa para ele. E aqui, então, a gente vê o local do incidente, onde não tinha muito o que fazer. A penalização do Gasly, que daí sim foi correta, só que acho que a FIA até passou um pouco a mão na cabeça, que deu uma punição de ele tomou 20 segundos e 2 pontos na carteira. Ele já estava lá para trás, não tinha pontuar, então foi um jeito de punir ele sem punir muito. Mas a verdade é que a punição veio correta, porque nesse momento que era na reta oposta, ele estava a mais de 200 e quase 250 km por hora, mas de novo, no rádio, bravo com todo mundo, mas uma coisa não justifica a outra. Então a FIA acertou nesse lado da punição, mas a direção de prova errou demais com a entrada desse resgate.